Hoje nós vamos tratar da normalização do projeto de pesquisa, da monografia, da dissertação e da tese. É muito fácil fazer isso se você já tiver claro o núcleo do projeto de pesquisa. Problema, hipótese e a metodologia. Eu tratei disso nesse vídeo aqui no meu canal sobre o núcleo do projeto de pesquisa. Vai lá e dá uma olhadinha. Qual é a diferença entre tese, dissertação e monografia? A BNT diz que no caso da tese, espera-se uma contribuição original para o campo. Original não no sentido do problema, que tem que ser original em qualquer caso, mas da resposta que se dá a ele, da hipótese que se demonstra durante a tese. No caso da dissertação, espera-se que o candidato seja capaz de demonstrar a sua capacidade de sistematizar o conhecimento da área, ou, em outros termos, a sua capacidade de realizar um bom levantamento bibliográfico e tratar esse levantamento bibliográfico. Eu costumo dizer que no caso da tese, espera-se que o candidato escreva algo que ninguém escreveu, enquanto que no caso da dissertação, espera-se que o candidato seja capaz de tratar sistematicamente de tudo aquilo que os outros escreveram. E a monografia de conclusão de curso? Uma monografia de conclusão de curso é algo muito menos exigente. Espera-se que o candidato, no caso o bacharelando, seja capaz de demonstrar a capacidade argumentativa, algum conhecimento da bibliografia sobre a área, a capacidade de formular um problema e tentar respondê-lo, obviamente, e, sobretudo, a sua capacidade de realizar uma pesquisa nos moldes da academia e da universidade. Nós vamos hoje tratar aqui, sobretudo, da normalização do projeto e da monografia, e da dissertação e da tese. Essas questões mais metodológicas eu tratei neste outro vídeo, sobre o qual eu já falei, o núcleo do projeto de pesquisa. Eu vou me basear aqui, sobretudo, em duas normas da BNT que regulam, respectivamente, o projeto de pesquisa e a apresentação de trabalhos acadêmicos, ou seja, de teses, dissertações e monografias. Me acompanhe. Um projeto de pesquisa tem por objetivo delinear os objetivos e procedimentos para se conhecer algo de modo rigoroso e conforme os cânones da academia e da universidade, estabelecendo as fases e a estrutura da própria pesquisa. Segundo a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, um projeto de pesquisa se divide em três partes: os elementos pré-textuais, responsáveis pela identificação do projeto e de seu autor, os elementos textuais, que contêm o projeto propriamente dito, e os elementos pós-textuais, que contêm dados complementares ao projeto. Essa divisão é importante porque ela está intimamente ligada à normalização do projeto. Dos elementos que compõem o projeto, alguns são obrigatórios e alguns são opcionais. Nesta ilustração que eu preparei, o projeto está dividido em páginas porque cada elemento inicia-se em uma nova página. Você notará duas coisas. Primeira, que eu assinalei quais são os elementos pré-textuais, quais são os elementos textuais e quais são os elementos pós-textuais. E segunda, que os elementos que são obrigatórios estão assinalados com páginas em branco e os elementos que são opcionais estão assinalados com páginas em cinza. Os elementos opcionais só constarão do seu projeto se você quiser, ou se for exigido por algum regulamento ou edital. O projeto é composto das seguintes partes: capa, que é um elemento opcional no projeto e que não precisa ser elaborada, principalmente nos dias de hoje, quando os projetos são submetidos eletronicamente.
A folha de rosto, que é um elemento obrigatório e que apresenta a identificação do projeto e do pesquisador ou aluno. Dados curriculares são elementos opcionais, mas quando requeridos, devem ser inseridos logo após a folha de rosto. A lista de ilustrações, que é um elemento opcional. Se você for elaborá-la, ela deve ser apresentada como um índice, na ordem que as ilustrações aparecem, indicando-se a página em que aparece cada ilustração. A lista de tabelas, que também é um elemento opcional. Ela também deve ser apresentada como um índice, na ordem que as tabelas aparecem, indicando-se a respectiva página. A lista de abreviaturas e de siglas, outro elemento opcional. Esta é um pouco diferente. Você irá ordenar alfabeticamente todas as siglas e abreviaturas que utilizar no projeto, e logo após cada uma, o que ela significa. A lista de símbolos, também opcional. Ela é muito usada em ciências naturais, sobretudo matemática, para explicar o significado de cada símbolo. Neste caso, ela deve ser ordenada alfabeticamente, como a lista de abreviaturas. Sumário, que é o segundo elemento obrigatório do projeto de pesquisa. É o que popularmente se chama de índice, uma indicação do título de cada parte do projeto com a respectiva página. Se uma parte do projeto for dividida em partes, por exemplo, se você dividir a introdução em 3 partes, cada uma com um título diferente, esses subtítulos também constarão do sumário, indicando-se a página de cada um deles. Introdução, elemento obrigatório, na qual você vai apresentar o tema, o problema e a hipótese da sua pesquisa. Os objetivos, também obrigatórios, que é o que você pretende realizar com a pesquisa. A justificativa, também obrigatória, na qual você irá demonstrar a atualidade, originalidade e relevância de sua pesquisa, indicando como ela se diferencia de outras. O referencial teórico, também obrigatório, no qual você irá analisar as teorias que embasam sua abordagem e orientam suas escolhas metodológicas. No vídeo sobre o núcleo do projeto de pesquisa, eu tratei do referencial teórico pelo nome de marco teórico, integrando a metodologia. A ABNT, no entanto, sugere que você distinga o referencial teórico da operacionalização da pesquisa. A metodologia, também obrigatória, em que você irá indicar não somente que fontes você irá utilizar para obter os dados, mas sobretudo o plano da prova, ou seja, como é que você pretende demonstrar a hipótese, os passos necessários para fazê-lo, a operacionalização da pesquisa. Os recursos, também obrigatórios, que é onde você pretende obter os dados para sua pesquisa. O laboratório da universidade, o ambulatório, a biblioteca. Esse dado é obrigatório e é especialmente importante para concorrer a bolsas de pesquisa. O cronograma, também obrigatório, que é uma projeção de quando cada etapa e cada tarefa da pesquisa será realizada. As referências, que são as obras que você citou em seu trabalho, em seu projeto, direta ou indiretamente. As referências são o único elemento pós-textual obrigatório. Eu dediquei um outro vídeo a elas, chamado Citações e Referências Bibliográficas. Procure em meu canal do YouTube. O glossário, elemento opcional, em que você ordena os termos específicos que possam ser desconhecidos pelo avaliador do projeto e os define, também em ordem alfabética. Apêndices, que são opcionais. Um apêndice é um texto ou documento elaborado pelo próprio pesquisador. Suponha que você faça uma pesquisa de campo e elabore um questionário para isso. Como foi você quem elaborou, ele constará de um apêndice. Anexos, também opcionais,
que é como o apêndice, mas que não foi elaborado por você, pesquisador. Suponha que o pesquisador queira anexar a cópia de um documento histórico raro. Como não foi ele que o elaborou, isso será um anexo. E, finalmente, o índice, um outro elemento opcional. O índice não é como o sumário, uma exposição sistemática de cada subdivisão do trabalho, mas uma enumeração em ordem alfabética de termos, expressões e autores citados no texto e as respectivas páginas em que aparecem. É chamado de índice onomástico se contém apenas os nomes dos autores citados. De índice remissivo se contém somente os termos e expressões citados. E analítico se contém ambas as informações. Note que tanto o índice quanto o sumário não se referem à monografia, dissertação ou tese, mas ao próprio projeto. São as partes do projeto que são indicadas no sumário e as palavras-chave usadas no projeto que são indicadas no índice. Na introdução do projeto, o que você terá que fazer é apresentar em um texto articulado o tema, o problema e a hipótese da sua pesquisa. Isso significa que você vai considerar aquilo sobre o que eu tratei lá no vídeo sobre o núcleo do projeto de pesquisa, tentando articular tudo num único vídeo. Mas existem mais duas partes que são novidades aqui no projeto de pesquisa. Uma delas são os objetivos. Nos objetivos você vai tentar demonstrar para o avaliador o que é que você pretende realizar com o seu projeto. Geralmente existem 3 tipos de objetivos. O objetivo geral deve ser um só, os objetivos específicos e os resultados. O objetivo geral tem a ver com o campo de estudo e com o recorte do tema que você está pesquisando. Os objetivos específicos tratam da aplicação deste campo a questões específicas. E os resultados são desenvolvimentos posteriores à realização da pesquisa. Eu vou dar um exemplo. Suponha que você esteja pesquisando a separação de poderes e o ativismo judicial. O seu objetivo geral será estudar a relação entre separação de poderes e ativismo judicial. Um objetivo específico poderá ser demonstrar que o ativismo judicial viola a separação de poderes por transferir ao juiz atividades de criação de políticas públicas inerentes ao executivo, por exemplo. Os resultados podem ser publicar um artigo sobre separação de poderes. Eu quero que você note 3 coisas. No objetivo geral, eu usei o verbo estudar. Esse é provavelmente o verbo mais adequado para os objetivos gerais. No caso dos objetivos específicos, vários verbos podem ser utilizados: analisar, verificar, demonstrar, correlacionar. São chamados verbos de objetivo. Eu quero que você note que pelo menos um dos objetivos específicos deve corresponder à hipótese da sua pesquisa. Por outro lado, os resultados geralmente são iniciados com os verbos publicar ou desenvolver. Eu quero que você note também que todos os exemplos que eu dei, o objetivo se iniciou por um verbo no infinitivo. Essa é a técnica para se construir os objetivos no projeto de pesquisa. Nós não dizemos assim, eu pretendo estudar, não. Estudar alguma coisa, verificar alguma coisa. Finalmente, você terá que fazer também no projeto de pesquisa uma justificativa. A função da justificativa é demonstrar para o leitor, em especial para o avaliador,
a relevância, a importância, a oportunidade, a atualidade e a originalidade da sua pesquisa. Aqui valem não apenas argumentos bibliográficos. Aqui vale também a sua experiência. Imagine, por exemplo, que você tenha trabalhado durante um internato em um hospital. E você percebeu que progressivamente foi aumentando a cada ano os casos de malária numa determinada cidade. Isso despertou você para a necessidade de pesquisar o tema. E eu acho relevante você mencionar isso na justificativa. Suponha que você trabalhe como estagiário em um cartório de notas. E percebe, por exemplo, que foi feita uma escritura muito rara, da qual você nunca tinha ouvido falar na escola. E isso pode motivar você a pesquisar aquele tipo de escritura. Em outros termos, na justificativa, não são só a bibliografia e as fontes documentais que interessam. Interessa também a sua experiência, a experiência da sua comunidade. No caso de trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e monografias, a ABNT emitiu a NBR 14.724 para regulá-las. A estrutura de uma monografia é semelhante à estrutura de um projeto, com algumas diferenças. A monografia é composta de capa, que passa agora a ser elemento obrigatório, folha de rosto, também obrigatória, errata, que na ilustração eu desenhei com uma cor amarela para indicar 3 coisas. Trata-se de um elemento opcional, que é encartado neste local e não encadernado, e que não é incluído para fins de contagem das páginas. Se após imprimir e encadernar o trabalho você descobrir um erro, como uma palavra grafada equivocadamente ou um texto que foi omitido, você pode fazer uma tabela de 3 colunas. Na primeira você indica a página onde está o erro. Na segunda, você escreverá onde se lê e transcreve o texto que está com erro. E na terceira você escreverá leia-se e transcreve o texto correto. Folha de aprovação, que é um elemento obrigatório, tanto para monografias, quanto dissertações, quanto teses. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Dedicatória, que é um elemento opcional. É um texto no qual você homenageia alguém. Agradecimentos, que é outro texto opcional. Neles você pode agradecer quem contribuiu para que você chegasse até esse ponto, em especial aqueles que contribuíram para o trabalho. É usual agradecer ao orientador e a outros professores, além de familiares e amigos. Epígrafe, elemento opcional, que é uma citação inspiradora ou reveladora do sentido do seu trabalho. Resumo em português do trabalho, elemento obrigatório. O usual é se elaborar um resumo com aproximadamente 200 até 300 palavras, seguidas de 3 a 5 palavras-chave. Resumo em língua estrangeira, que é obrigatório segundo a ABNT. Geralmente é elaborado em inglês, que se tornou a língua franca da universidade e da academia, mas pode ser em outra língua que tem a ver com o trabalho. Também vai ser seguido por palavras-chave. Lista de ilustrações, que é elemento opcional. Lista de tabelas, que é elemento opcional. Lista de abreviações e siglas, que é elemento opcional. Lista de símbolos, que é elemento opcional. Sumário, que é elemento obrigatório. Introdução, que é elemento obrigatório. Note que a introdução será a última parte que você vai elaborar no seu trabalho final.
Porque o que você deve fazer é antecipar metodologicamente o que é que você pretende demonstrar e como. E para isso o ideal é que você já tenha feito essa demonstração nos vários capítulos da monografia, dissertação ou tese. Então lembre-se desse truque. Deixar para elaborar a introdução depois que tiver redigido os capítulos e a conclusão da sua monografia, dissertação ou tese. Desenvolvimento, que é dividido em capítulos, também elementos obrigatórios. Conclusão, que é elemento obrigatório. Preste atenção, eu não disse conclusões. O ideal é que seu trabalho tenha apenas uma conclusão. Além disso, a conclusão deve ser pessoal. Muitos autores entendem que por causa disso ela não pode conter citações de outros autores. Referências, que são elementos obrigatórios. Glossário, elemento opcional. Apêndice, elemento opcional. Anexos, também opcionais. Índice, também opcional. Existem algumas regras que se aplicam à normalização do seu projeto e também à normalização da sua monografia, dissertação ou tese. Como eu já disse, cada elemento novo do seu projeto se inicia em uma nova página. A ABNT determina que, se seu projeto for impresso, ele deverá ser impresso em papel branco ou reciclado no formato A4 e com tinta preta. As margens devem ser, para o anverso, esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. Para o reverso, direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm. A ABNT não diz que tipo de letra você deve adotar, mas recomenda que se use o tamanho 12 e o espaçamento 1,5 entre as linhas. Mas existem exceções para essas regras. Nas referências bibliográficas também se usa a mesma letra com corpo 12, mas o espaçamento entre as linhas é simples e cada referência é separada por um espaço simples da próxima. Nas citações com mais de 3 linhas e nas notas de rodapé, você deve usar espaçamento simples e corpo de letra menor. Recomendo que use uma letra de corpo 10 para as notas de rodapé e citações com mais de 3 linhas. Sobre citações e referências, veja o meu vídeo Citações e Referências Bibliográficas no meu canal do YouTube. A distinção entre os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais é importante por 3 razões. Primeira, porque os elementos pré-textuais são impressos apenas no anverso da folha, com exceção da folha de rosto, ou seja, apenas na frente da folha. Já os elementos textuais e pós-textuais devem ser impressos no anverso e no reverso, ou seja, em ambos os lados da folha, ainda que isso não seja obrigatório. Segunda, as páginas do projeto de pesquisa são contadas desde a folha de rosto, mas a numeração na página só aparece a partir dos elementos textuais, ou seja, a partir da introdução, até o final do projeto ou da monografia. Terceira, os títulos dos elementos pré-textuais e pós-textuais não são numerados e são centralizados na folha, enquanto os títulos dos elementos textuais são alinhados à esquerda e precedidos de algarismos arábicos e de suas subdivisões decimais. 1, 2, 2.1, 2.2. Chamamos esses números e suas divisões de indicativos de seção. Os títulos principais de cada seção, sem considerar as subseções, devem começar em páginas ímpares. No caso da folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória e epígrafe, não se coloca título na folha onde esse elemento é digitado. Se você terminou a seção em uma página ímpar,
você deve saltar a página par para iniciar a próxima sessão. O espaço entre o título da sessão e o texto é 1,5. A ABNT pede apenas que apêndice e anexo sejam escritos com letras maiúsculas, mas sugiro que você também use letras maiúsculas em todos os títulos de sessão e minúsculas nos demais. A maneira mais prática de elaborar um cronograma é como uma tabela, marcando as interseções entre os meses e as atividades. A capa do projeto de pesquisa e da monografia ou tese são idênticas e se compõem de instituição, autor, título, local e data de depósito. A ABNT determina que, se a cidade tiver outra cidade homônima, deve-se indicar entre parênteses a sigla do estado ou o nome do país. Muitos pensam que a folha de rosto é idêntica à capa, mas não é. Os elementos da folha de rosto são nome do autor, título e subtítulo, se houver, separados por 2 pontos, tipo de projeto, objetivo e nome da entidade a que será submetido, nome do orientador e co-orientador, se houver, cidade da entidade a que será apresentado e ano de depósito. No verso da folha de rosto, deve ser inserida a ficha catalográfica elaborada pela biblioteca de sua universidade, no caso de monografia, dissertação e tese. No caso de monografias e dissertações e teses, ainda é preciso elaborar uma folha de aprovação, elemento obrigatório. Nela deve constar o nome do autor do trabalho, título e subtítulo, a natureza, inclusive com área de concentração, no caso de mestrado e doutorado, data de aprovação, a ser preenchida posteriormente, e local para assinatura dos membros da banca com instituições a que pertencem, também a ser preenchidos posteriormente. Que diferenças há entre uma tese de doutorado, dissertação de mestrado e monografia de conclusão de curso? Já falei, mas não custa repetir. Todas elas são resultados de trabalhos experimentais ou exposição de estudos científicos, de temas únicos e bem delimitados. A tese é elaborada com base em investigação original e representa uma real contribuição para a especialidade em questão. Em outras palavras, ela precisa dizer algo que ninguém disse. Uma dissertação é um trabalho cujo objetivo é reunir, analisar e interpretar informações, que evidencia o conhecimento de bibliografia existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. Em outras palavras, ela deveria organizar tudo o que foi dito sobre o tema delimitado. Uma monografia de graduação não é nem uma tese de doutorado, nem uma dissertação de mestrado. Isso quer dizer que não é preciso ser completamente original, nem sistematizar todo o conhecimento da área sobre o tema. Como falei no vídeo sobre o núcleo do projeto de pesquisa, é impossível fazer uma pesquisa que não seja minimamente original. Mas a originalidade exigida na monografia diz respeito mais ao problema do que à hipótese, como na tese de doutorado. Na monografia, basta que você indique que consegue recortar um tema, levantar um problema e resolvê-lo conforme os padrões aceitos pela academia e pela universidade, de modo rigoroso e válido. Você vai ser reprovado se você descumprir alguma dessas normas. Por exemplo, se você não fizer o resumo em inglês no seu projeto, ou se você não incluir a folha de aprovação na sua monografia, ou se você deixar de observar o corpo de letra previsto pela BNT na sua tese? Provavelmente não, a não ser que tenha um doido na sua banca. Por via das dúvidas, eu aconselho você a seguir as regras da BNT. Mas eu quero que você se lembre que o mais importante nelas é a ideia de uniformidade, padronização. Isso quer dizer o seguinte: se você usou uma letra corpo 12 na introdução, use também a mesma letra corpo 12
no desenvolvimento do trabalho. Se você escreveu com espaço simples no resumo, escreva com espaço simples também na justificativa do projeto. Em 25 anos de docência, eu posso lhe garantir que a grande maioria, quase que a totalidade dos casos de reprovação de monografias, dissertações e teses deve-se a um outro problema: plágio. Existe um fluxograma criado pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que ajuda a reconhecer se o que você está fazendo é plágio ou não. Não é plágio se a ideia é sua ou se ela não é sua, mas é um fato notório. Não é plágio toda vez que você usa a ideia de outra pessoa, mas você também indica a referência bibliográfica de onde copiou ou de onde você se inspirou. É plágio se você precisar verificar a veracidade de uma informação e não fizer referência à fonte que você consultou. É plágio se você cita diretamente alguém, ou seja, transcreve o que ele disse em uma palestra ou escreveu em um texto e não coloca entre aspas e faz a referência da fonte. É plágio se você parafraseia a ideia de alguém, ou seja, se você reformula o modo como ela é expressa sem fazer referência ao texto original. É plágio se você parafraseia a ideia de alguém dizendo ser você mesmo o autor da ideia. Não cometa plágio. Plágio é a principal razão pela qual trabalhos são reprovados pelas bancas.